este é o Momento Papo de Mãe. Vamos falar sobre alimentação? Tem criança que come de tudo e tem aquelas que são chamadas de seletivas. Os pais ficam preocupados e meio sem saber o que fazer, como é o caso da Valéria Costa Brito, que tem 2 filhos. Valéria, quem são seus filhos, a idade deles e quem dá trabalho para comer? Tem o Pedro, que tem 7 anos, a Samira de 5 e quem me dá trabalho é a Samira. Daqui a pouco a gente vai entender por quê. Está aqui com a gente também o endocrinologista Fabiano Lago. Doutor, tem milagre para fazer a criança comer de tudo? Não, cada caso é um caso, cada família tem a sua própria dinâmica. Então a gente tem que conversar com os pais, conversar com a mãe e daí tentar fazer um diagnóstico do que motivo está fazendo aquela criança em particular ser seletiva. E de acordo com o motivo que leva a ser seletiva, adotar uma abordagem para superar essa situação. É porque a gente costuma ouvir, né, as crianças em casa, quando bem pequenas, comem de tudo. Os pais ficam felizes, né? Come verdura, come legume, come fruta e, de repente, não quero isso, não quero aquilo. O que acontece com a sua filha, Valéria? A resistência dela são os legumes e as folhas verdes. Foi sempre assim? Ou Não, ela passou a recusar? Passou a recusar. Nós temos, com o Pedro, nós já abordávamos de uma maneira mais abrangente a questão da alimentação, visualmente, pelo olfato, a gente estimulava ele para que ele não tivesse essa seletividade. Com a Samira nós tentamos, até um tempo ela comia, e depois ela, eu não quero provar isso, ou senão ela fala, nossa, que cheiro bom, por exemplo, a abóbora que às vezes nós fazemos, ou coloca algo no forno e ela sente o cheiro e fala, ai, que delícia. Aí na hora que ela olha, visualmente não é atraente para ela. E aí você fica muito preocupada dela não comer Eu certas fico coisas? Eu barganho. Você esconde a comida ou você faz uma chantagem? Eu faço uma chantagem. Eu faço, olha, se você não comer, não tem o sorvete, ou não tem a sobremesa. E procuro mostrar para ela, inclusive, com a abóbora já aconteceu, de eu falar, come um pedacinho só para você sentir o gosto. E na hora que ela come, ela fala, nossa, mas é gostoso mesmo. Mas aí sempre algum legumes ou salada, tem que comer, tem que comer. E aí é bem complicado. Mas, doutor, pode chantagear, usar dessas artimanhas aí? Eu acho que a estratégia dela, até ela é correta. Eu não uso o termo chantagem, mas eu uso o termo, assim, digamos assim, um diálogo com a criança, né? E uma troca. Então, primeira coisa que eu tento ver é se tem algum problema assim, de relação na família, se tem alguma dificuldade, se a criança não está querendo chamar atenção. Às vezes a criança, principalmente quando ela não era seletiva, e passa a ser seletiva, tem que ver se não tem algo por trás dessa atitude. Mas uma vez que não tenha, aí a gente pode barganhar um pouco com as crianças. Mas, doutor, a criança que deixa de comer certas coisas, por exemplo, não quer comer verdura de jeito nenhum. Porque assim, eu vejo os pais ficam desesperados, as refeições viram um drama na família. Tudo bem se deixar de comer ou não? É motivo de preocupação. Aí é que tá. Existem graus diferentes de seletividade. Quando é uma seletividade muito grande, que a criança exclui totalmente um grupo, por exemplo, exclui totalmente verduras, exclui totalmente legumes, né? É um problema um pouco maior. Entendi. Exclui totalmente... Agora, assim, olha, eu não como abacaxi. Tudo bem, aí a gente até deixa. Quando é um grupo grande, quer dizer, o que sobra para as crianças muito? Né? Carboidratos, doces, e isso está junto com a obesidade infantil, está junto com outros problemas. Aí eu acho que a gente tem que intervir. Entendi. Tem que intervir. E porque eu imagino assim, tem criança que acaba cortando tudo. Você já ouviu falar assim de criança que come só macarrão e salsicha? Se deixar, come só isso. Mas eu não permito. Eu sou uma mãe muito rígida nesse sentido e procuro sempre usar os meus dotes culinários para poder chamar a atenção e fazer coisas diferentes. Trago eles para a cozinha para ajudar a preparar, inclusive foi orientação da nutricionista, da Fono, que acompanha, acompanha o Pedro, né, que tem síndrome de Down.
E foi assim que nós conseguimos incluir. Mas e o Pedro come super bem. O Pedro come muito bem, inclusive os legumes, as verduras mais que as crianças rejeitam muito, rúcula, agrião, que ele come. Pega os talinhos no tempero e come. Porque assim, o problema da criança seletiva é que ela deixa de receber vitaminas, nutrientes. O preocupante é exatamente que não tenha um balanço nessa alimentação e muito preocupante é a obesidade infantil que está crescendo a níveis alarmantes. Cabe aos pais dar o norte, dar a diretriz, da orientação em diversas áreas, inclusive na alimentação. Uma dica que eu dou para os pais é a seguinte: tudo que mata a fome, primeiro, mata mais a fome da gente primeiro, vai sendo gravado no nosso cérebro como mais gostoso, né? Então, a criança chegou do colégio, por exemplo, com fome, tenta fazer um pratinho mínimo de legumes, de salada, se esse for o problema, e fala assim, se passar nesse pratinho mínimo primeiro, depois vai para o prato quente e fica à vontade. Aí a gente vai ensinando a criança que, como ela está com mais fome, a tendência é que ela ache aquilo mais gostoso. E a gente vai ensinando ela devagarinho a apreciar e a ter mais, assim, variedade no cardápio. Então, daqui a pouco a gente pode falar também sobre a importância da hora da refeição, né, doutor? Até porque a gente está vendo que tem toda uma relação emocional com a questão da comida. O Momento Papo de Mãe volta já. A conversa continua no próximo bloco. O Momento Papo de Mãe está de volta. Hoje estamos falando sobre crianças seletivas. Doutor, como deve ser a hora da refeição? Olha, costumo dizer que ela tem que ser leve, ela tem que ser uma comunhão familiar, não pode ter discussão, não pode ter pressão naquele momento. A criança tem que sentir, assim, agradável aquele momento. Doutor, é importante todo mundo sentado à mesa, né? Não um assistindo televisão na sala, o outro na cozinha. Não. Refeição é um momento de união. É um momento de diálogo entre os pais e os filhos. A gente vê muitas vezes pais que saem correndo, que a criança sai correndo da mesa, o pai sai correndo atrás com a colher. Você chegou a fazer isso? Não, nenhuma vez. Inclusive, nós sentávamos todos à mesa desde pequenos e aí deixa eles fazerem a bagunça. A limpeza é depois, o importante é a educação. Pode sair correndo atrás da criança para dar comida, doutor? Não, eu acho que a criança tem que saber que aquele horário é o horário que ela tem que respeitar para se alimentar. Eu queria salientar uma dica que a Valéria falou no primeiro bloco, que colocar a criança para cozinhar junto, eu digo até mais, para aquelas crianças que elas têm assim uma aversão a saladas, a verduras, a frutas, às vezes vale a pena até levar ela no supermercado para fazer as compras junto. Então, faz a criança escolher a fruta, escolher a maçã. Qual é a maçã, a laranja que você acha que o papai mais vai gostar? Qual que você quer comprar? A criança já faz uma certa conexão com o alimento no supermercado. Quando chega em casa, que tal experimentar um pouco e ver se está boa mesmo? E assim a gente vai incutindo isso na criança. Valéria, você já chegou a esconder algum alimento num bolinho, sem revelar que tinha aquilo que ela não gosta dentro da comida? Ou você sempre fala o que tem ali? Eu sempre falo o que tenho. Eu acho que é um pouco frustrante você falar que não quer comer um alimento e, de repente, a pessoa, no caso, o seu pai, uma pessoa que você tanto confia, te engana. Eu não gostaria de passar por isso, então eu não permito que eles passem isso. Essa tática não é legal, doutor. Eu também não oriento que a mãe engane, eu não diga. Ao contrário, eu quero que ela valorize as qualidades de determinado alimento. E não colocando para a criança que ela tem que se alimentar dessa forma, mas que isso é o saudável para as pessoas, é o saudável para a família. E como a nossa família quer ser saudável, nós adotamos esse hábito. Mas as crianças podem ter um paladar diferente, né, doutor? Por exemplo, a criança não quer comer brócolis de jeito algum, não gosta de brócolis, tudo bem? Claro que tudo bem. Por isso que a gente tem que ter sensibilidade na hora de fazer o diagnóstico dessa seletividade. Se essa seletividade for por um ou outro alimento de determinado grupo, não tem problema. Agora, não come o grupo inteiro, precisa dar algum suplemento? Às vezes precisa, mas para a gente ter certeza disso, primeiro a gente faz exames. Então, faz exames laboratoriais, muitas vezes tem carência de cálcio, tem carência de complexo B.
às vezes a seletividade pode indicar algum outro problema de saúde ou alguma síndrome? Isso pode acontecer? Ser o sintoma de alguma outra questão? Muito frequentemente, algum problema psicológico vem atrás da seletividade. Às vezes, os pais não percebem que estão brigando na frente da criança. E a criança é tímida, mas a forma dela chamar atenção é através da seletividade. Mas a gente ouve também, às vezes, crianças com autismo, que são crianças mais seletivas. Aí são casos mais... precisa ser analisado individualmente esse caso. É por isso que eu digo, assim, não existe assim, uma maneira de tratar seletividade para todas as famílias. A gente tem que primeiro conversar com a mãe, com o pai, com a criança e entender, fazer um diagnóstico, ver se não tem nada por trás. Às vezes tem. Doutora, chegou o momento da participação de quem nos assiste. A pergunta é do Paulo, que tem 2 filhos. Olá, meu nome é Paulo, eu sou pai da Jade e do Rael, ela tem 6 anos, o Rael 3. E a minha pergunta para a Jade é porque é muito difícil ela tomar água, é muito complicado, ela não gosta, é mais suco, é produto industrializado. E o que eu faço para estimular ela para esse consumo da água? E para o Rael é mais difícil também o consumo de verduras, legumes, alimentos. E eu queria saber a maneira que eu posso estimular eles com prazer para estar se alimentando e se nutrindo mais corretamente. Olha só, aquilo que mata a primeira fome da gente faz a gente perceber como mais gostoso. Então, no caso do filho dele, aquele alimento que ele não gosta muito, quando ele tiver com bastante fome, tentar oferecer aquele alimento. É o que tem, né? É o que tem. É o que tem. E um pouquinho só, para quebrar a barreira. Depois de quebrar a barreira, é mais fácil a gente gerenciar esse problema. E com água também, tentar matar a sede com água. Então, faz uma estratégia assim, vou passear de bike com a filha e só leva água. Boa. A hora que a menina sentir sede, é a água que a gente tem. E bem geladinha, ela aprende a gostar. E, Valéria, os pais têm que dar o exemplo também, né? Não adianta ficar, meu filho tem que comer tudo, tem que comer direito, e os pais comem só porcaria. Não, inclusive a Orquestra Terapêutica tem nos ajudado nesse processo, porque todo mundo faz acompanhamento, inclusive a nutricionista desse grupo me orienta, que eu estou em fase de emagrecimento, então assim, tem muitas coisas, muitas dicas que elas que dão e a gente aplica a todos da família. Importante o que a Roberta falou há pouco, que tratar de reeducação alimentar para uma criança é tratar de reeducação alimentar para a família. Não tem como a gente exigir que a criança tenha bons hábitos alimentares e nós, como pais, não estejamos juntos nesse marco. Quer dizer, é uma orientação para a família toda. Quando a família está disposta a se engajar nisso, os resultados são excelentes. Ah, que bom. E a gente vê que a Valéria está no caminho certo, então, né, Valéria? Ainda bem. Obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. Essa honra de estar no programa de vocês. A gente que fica feliz, né? Muito. Obrigada também, doutora Fabiana. Quer deixar um site? Olha, eu trabalho num spa em Curitiba, Estância do Lago, e quem tiver alguma dúvida é só acessar o site do spa, www.estanciadolago.com.br. E obrigada a você que nos acompanha por aqui, pelas redes sociais e pelo aplicativo Cultura Digital. No Momento Papo de Mãe tem sempre muita informação para toda a família. Até a próxima. Obrigada, gente. Tchau.